Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Meu nome é David, esse aqui é meu namorado, Lucas. Lucas. Obrigado. E a gente hoje vai comentar um pouco de como a gente se conheceu, de como foi pra gente morar sozinho, né? Morar sozinho. Pra gente morar sozinho, pra gente morar junto. A gente vai contar como é que foi, como tá sendo a nossa experiência com isso, os gastos e tudo mais. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lucas, sou namorado do David. Meu Deus, super simpático. Mano, é um dos primeiros vídeos do canal, então assim, a gente tem muito que aprender ainda. Tenham paciência. Tenham paciência. Escuto críticas, mas não fico calado, tá bom? E é sobre isso. E a gente vai começar então lá do começo, né? Como que a gente se conheceu. Uma contraditória aí, que o David disse que a gente se conheceu num carnaval, que a gente ficou, e aí trocamos o Instagram, e desde então se seguimos. Mas eu não lembro de ter ficado com ele. Provavelmente eu estava extremamente bêbado. Ah, sim. Sabe o que que era? Ele deve ter ficado com umas 30, 40 pessoas nesse Por aí, dia. pra mais. E aí ele esqueceu de mim. Porque assim, acho que todo mundo conhece a Augusta ali, o centro de São Paulo. E foi bem descendo aquela rua. Eu lembro como se fosse ontem, mas ele não se lembra e eu até hoje não entendo por quê. Não lembro, tava bêbado, enfim. Mas aí, o que eu tenho recordação, que a gente se seguiu no Insta e a gente flertava muito, né? Curtia foto um do outro e comentava e até conversava pelo direct. Mas nunca dava em nada, gente. Nunca dava em nada. A gente ficou conversando por uns 2 anos antes da gente se ver pela primeira vez. Tipo assim, conversava, conversas hots e tudo mais, mas tipo assim, nada, não rolava nada. A gente sempre marcava de sair e o David me enrolava. Mas eu achava que ele era muito cachorrão, assim, sabe? Por mais que na época eu também era. E eu falei, ai, mano, não sei se vai pra frente. Sabe quando você conversa com a pessoa, mas você não vê muita coisa ali? Aí, e a gente também era muito tipo de se falar... Era muito de se falar assim na emoção do momento, do tesão, assim, e aí depois a gente não conversava mais. Ele sempre me chamava, tipo, sei lá, meia-noite, 1h. Oi, estou, tá dormindo? Era isso. Eu não lembro o que aconteceu, mas meus amigos iam dormir lá em casa e eu escolhi chamar ele, porque assim, gente, eu não podia levar... Mal podia levar, tipo, amigos na casa dos meus pais, quem dirá um namorado, né? Tipo, meus pais nunca foram muito preconceituosos, mas eles também não eram super a favor, então eu tinha minhas restrições ali. Não é nem louca de ser transfóbica. Gente, eu não sou trans nada, sabe? A vida é dele, o cu é dele, ele faz o que ele quiser. Porque ele nasceu menino. Aí eu aproveitei o momento que eles deixaram eu levar uns amigos pra dormir lá e aproveitei e chamei o David. Falei pra minha mãe que era um amigo também. Aí eu convidei ele e não sei que milagre, ele topou e veio. Que eu moro em Mauá e ele morava em Guaianazes. Então é totalmente fora ali de mão pra vir até aqui. Aí você no dia ia sair do trabalho e ia vir pra cá, não era isso? Sim, eu ia sair do trabalho. Eu acho que eu trabalhava no shopping ainda, eu trabalhava na C&A. E então, gente, era aquele horário de louco, né? Eu acho que eu saí, se não me engano, umas 10 horas daquele dia. E de lá eu fui encontrar com ele, que por coincidência era na mesma linha, assim, sabe? Aí eu falei, por que não dar uma chance, né? E aí, foi. Por que não dar uma chance? Pois Enfim, a gente já tinha se visto algumas vezes pessoalmente antes da gente sair essa vez, né? Teve algumas vezes que a gente se viu, tipo, na Peixoto, ali pelo centro de São Paulo. Mas a gente não tinha coragem nem de falar um com o outro. A gente se olhava de longe e, tipo, trocava um olhar ali. Mas depois nem se falava, sabe? A gente tinha muita vergonha, tanto eu quanto ele. Na verdade, até onde eu sei, ele tinha até um certo rancinho por mim. Gente, eu não gosto daquelas pessoas que se expõem muito, sabe? Que gostam de dar exposição, que gostam de ficar se achando pros outros. É essa vibe do querido. Porque, desculpa, você tá lá na Peixoto lá, você tá... Sei lá, você vai pra paquerar. E aí do nada passa uma pessoa assim, ó, sem camisa. Pelo menos pra mim, não será essa pessoa que eu vou me relacionar, entendeu? Não será essa pessoa que eu vou dar uma chance ou que eu vou me interessar.
E tá 3 anos comigo, né, meu amor? Pois é, eu paguei com a língua. Pois é, galera, eu saía sem camisa. Mas eu acho ridículo, você não acha ridículo? Uma coisa de tiriço, você ficar lá andando na frente dos outros. Fazia fama. E ele se apaixonou por mim desse jeito. Eu chamei ele ia sair do trabalho e ia vir aqui pra minha casa. Aí ele veio, eu achei um milagre. Só que, gente, o David era muito meu crush. Muito. Era? É, só que, tipo, na época era aquele crush que não era acessível. Era uma pessoa que eu, tipo, tinha muita vontade de ficar e não me dava muita bola. Hoje em dia você é o amor da minha vida, é óbvio. Mas na época era uma coisa, tipo, meu Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo. Porque eu, tipo, enchi o saco dos meus amigos, dos meus melhores amigos, ficava falando dele, ele postava foto, eu ficava maluco. Quando ele tava vindo, tipo, meu coração tava a milhão, mano. Tipo, eu tava desesperado, assim, ó. Gente, corre! Pelo amor de Deus! Ela tá desesperada! Desorientada! Oh, meu Deus, eu não acredito que ele tá vindo, eu não acredito que ele tá vindo. Aquele medo, porque a gente nunca tinha se visto assim, tipo, muito pessoalmente, sabe? A gente se viu, mas era de longe, a gente se via. E, tipo, ele tava realmente indo, tipo, ele ia me ver de perto, as inseguranças e tudo mais, aí eu tava bem ansioso. Como você tava nesse dia? Eu tava ansioso, mas a gente já conversava já há um tempo, né? Então a gente sempre se falava de se ver e nunca se via. Então meio que a gente já se conhecia, então acho que eu fiquei um pouco tranquilo por isso. E aí ele chegou, lembro que no dia ele chegou pra me buscar na estação. E ele foi de carro, acho que pra passar uma boa impressão, né? Que era o carro da mãe dele. Aí chegamos na casa dele e ele tinha convidado 2 amigos dele, né? Vamos deixar abaixo. Mas eles estavam lá e eu também não entendi muito bem, gente. Se você chama a pessoa pro date, por que você chama os seus amigos pra ir junto? Não, pra mim não faz sentido, pra você faz, porque... Eu vou explicar por quê. Porque você, toda vez que eu te chamava pra sair, pra gente, tipo, fazer um rolê, vamos no cinema, pá, você sempre vinha com o migué de que não queria só, tipo, me ver e ir embora. Você falava, eu queria dormir com você, eu queria que a gente dormisse juntos, no nosso primeiro encontro. E aí, foi a única oportunidade que eu vi, tipo, meus amigos iam dormir lá em casa, minha mãe tinha liberado e tal, eu falei, mano, tá, é agora, meus amigos não vão se importar, eles vão até me ajudar, inclusive, e é isso, é o momento. Aí foi por isso que eu te chamei pra vir aqui em casa, mas eu tinha te chamado tantas outras vezes pra gente sair, pra gente ir no cinema, pra gente ir num restaurante, pra gente... Você negou todas. Não foi que eu neguei. Eu também, gente, naquela época... Chato, exigente... Mano, se você trabalha em shopping, ou conhece alguém que trabalha, sabe como é que é a vida dessa pessoa, né? Essa pessoa, ela trabalha 7x7, tá? Porque parece que não tem folga. Ainda mais eu que era fechamento, eu trabalhava das 2 às 10 horas da noite. Amor, você acha que eu vou chegar na minha casa às 11 horas da noite e vou querer procurar alguém? Imagina. Deu uma preguiça agora. Essa preguiça assim, quando tu chega da facu, do cursinho, sabe? Aí te bate aquela preguiça assim, de garota, de ninfeta, de patriciona. Nossa, me bateu agora. Imagina, eu dormia horrores, então eu vivia muito cansado. Claro que... Vivia no rolê. Outra coisa. Ele mandava pra mim que não ia sair comigo, porque isso, porque aquilo, dava 1 hora ele postava em algum rolê. Não, era bem assim. Deus. Na época que ele me conheceu, que eu trabalhava no shopping, eu também trabalhava, se eu não me engano, acho que foi próximo da mesma época. Eu trabalhava na Peixoto, na oficina, na balada, e lá tinha um evento que chamava Trifeixoto. Então eles abriram 3 baladas para o acesso ao público. Eu trabalhava lá como barman ou na chapelaria, então eu trabalhava nos finais de semana também, além de durante a semana sair 10 horas da noite, tá? Que já é alguma justificação plausível. Você topou ir lá em casa, enfim, a gente ficou, dormiu junto, nananã. E acho que a gente se gostou desde a primeira vez, né? Desde a primeira vez, porque nunca mais se desgrudamos. Sim, desde o primeiro dia. A gente continuou ficando, né, durante os finais de semana pra se conhecer melhor. E aí depois a gente começou a namorar, acho que depois de uns 2, 3 meses, não foi? Aí a gente já tava saindo alguns finais de semana, todos os finais de semana depois desse dia que a gente se encontrou, praticamente a gente saiu, só que eu trabalhava viajando, né? Aí eu trabalhava viajando, viajava tipo a semana inteira e só voltava no final de semana. Então a gente só dava pra gente se ver no final de semana, sabe? Então a gente se viu praticamente todos os finais de semana depois que a gente se conheceu.
Aí foi em agosto de 2023, agosto de 2022. Mano, ele não se lembra de data, Eu gente, sou- ele não se lembra do meu aniversário. Péssimo, gente. Como Mentira, vai namorar com uma eu pessoa já que não se lembro, lembra já. do próprio aniversário do namorado? Isso não existe, velho. Eu sou podre de espírito? Eu não lembro Não da minha existe. mãe. Ah, mas aí... Tô brincando. Foi num rodízio japonês aqui de Mauá. E aí eu lembro que ele fez alguma coisa assim no Google Maps. Acho que já existe, né, uma localização que é tipo, quer namorar comigo, alguma coisa assim. Aí ele me passou assim, falou, ó, você tem que procurar essas coordenadas aqui no Google Maps, não sei o quê. Aí eu fui procurando, fui dando zoom e tal, vendo os nomes das ruas assim, aí chegou, né, na coordenada que ele tinha falado. Aí era alguma coisa assim, o nome da rua, quer namorar comigo. Assim, eu vi um vídeo no TikTok. Aí ele tirou a aliança mó fofinho e me pediu em namoro. A gente namorou por bastante tempo, a gente teve muita certeza de que a gente queria ficar junto. Tivemos muita briga antes também, né, muita discussão. Você era muito desconfiado comigo, tudo que eu fazia ele achava que eu tava fazendo coisa errada. Ai, mas é que eu já fui Nem- traído, sabe? Aí, mano... Enfim, as inseguranças dele. Era Mas eu doido, nem velho. fazia nada, Ainda eu sou. era obcecado por ele e ele ficava, onde você tava? Onde você tava? Tá me traindo. Onde você tava? Onde você tava? Onde você tá... Você tá me traindo? Onde você tava, desgraça? Ele meme lá. E eu, tipo, em casa, assim, olhando as fotos dele. Eu era obcecado por ele, só que ele era muito inseguro. Então vamos parar de falar o era e vamos dizer sou, pra gente só... Eu continuo obcecado por você, mas hoje em dia você tem certeza disso. Naquela época você era muito inseguro. Então, mas é importante que a gente sempre fique ressaltando, né? Tem essa questão também, que a ainda gente quer sou assim. obcecado por ele, galera. Obrigado. Mas na época ele não sabia disso, ele tinha muito medo. Então a gente... O que mais me fez continuar no nosso relacionamento, eu acho, é que a gente tinha muito diálogo. E acho que tanto eu quanto você sempre... A gente se colocava à disposição pra melhorar alguma coisa que incomodava o outro, entendeu? Nunca foi aquela coisa de tipo assim, eu sou assim se você quiser, sabe? Tipo, todas as vezes que eu conversei com você, tipo, pô, não gosto que você faz isso, não, você procurava entender e vice-versa. Quando você conversava comigo, eu tentava melhorar também. Eu acho que isso foi um ponto principal, assim, pra gente continuar junto, né? Porque Aprendendo, acho, um com o outro. aprendendo né, a conviver. Então, acho que tudo isso conta, né? Sim. Porque é um relacionamento que a gente tem quanto tempo? Ao total? 3 anos. A gente tem 3 anos e alguns meses aí. 3 anos e um pouquinho. 3 anos A gente e faz meio. 4 em agosto, né? Então 3 anos Faz e 4 meio, anos mais ou mesmo. menos. Quando a gente começou a conversar sobre morar junto, foi principalmente o David, porque a gente morava muito longe. Então, tipo, quando Sim, ele mano. vinha pra cá, não dava pra ele ficar tipo, vim me ver no sábado e ir embora e vim me ver no domingo, porque era tipo umas 2h30, mano, de Mano, condução. Gente, quem mora na Zona Leste sabe qual que é a tribulação de pegar aquele trem. Tem dias que, assim, tá com paralisação. É muito difícil, velho, quem mora na Zona Leste. Eu ainda não tinha nem carro, nem moto, o David também não, então, tipo, era condução, mano, pegar ônibus, pegar trem. E aí todo final de semana é isso, né? E aí, geralmente, quando eu ia pra sua casa, a gente ficava lá o final de semana inteiro. E quando você vinha pra cá, a gente ficava aqui, Sim. porque era muito longe. E isso foi incomodando, né, porque a gente queria passar mais tempo junto e tudo mais. Porque assim, né, zero intimidade, zero... A gente dormia em casa de amigos, então, às vezes, tipo, era chato. A gente sentia... A gente dormia principalmente na casa da nossa melhor amiga, Eloá. E, tipo, Tadinha, velho. mano, a gente, tipo, dormia Era muito tipo assim, na casa aquela dela. amiga inconveniente que chega assim numa quarta-feira à noite e fala assim, amiga, eu vim dormir aqui, decidi que E eu vou vir fica até dormir aqui. domingo. E aí Era a fica, gente. mano, tava nessa onda, porque a gente E a queria ficar gente, junto. tipo, incomodava Não tinha tanto onde, né? elas. Quando a gente tinha que dormir na minha casa, às vezes acontecia, o meu pai não concordava muito, então fazia cara feia, ficava aquele climão.
Que lindo esse vermelho. Você quer? Tipo assim, hoje eu entendo, né? Porque querendo ou não, a casa é dele, né? Tipo assim, ele pode decidir quem ele, né, não quer ou quer dormir lá, sabe? E ainda assim ele deixava. É. Achei bem... Muitas vezes ele deixou que a gente achou que não fosse, mas acho que a gente começou a se sentir incomodado também com a situação, sabe? Tipo, a gente via que ele se sentia incomodado. Ele nunca falou nada, nunca fez nada, mas dava pra sentir que ele tava incomodado e tal. Ai, não acredito que voltou. E aí a gente começou a ficar incomodado com toda a situação e tudo mais. Aí o David começou a me cobrar, de tipo assim, eu queria morar junto com você. Aí eu falei pra ele que, tipo, se fosse pra morar junto, teria que ser aqui em Mauá. Que eu não queria ir pra Guaianazes, toda a minha família tá aqui e tudo mais. A família dele tá em Guaianazes, a maioria, na Zona Leste. Mas... convenceu, tipo, no começo eu não queria, mas, gente, eu vou falar aqui pra vocês, não tô cuspindo no prato onde eu comi, não. Mas Mauá, o ABC, assim, ó, muito melhor, velho. Muito cheio, mano. Trem, 6 horas da manhã, pelo amor de Deus. Aqui também não é um céu azul, não, mas, tipo assim, sim, é melhor que a Zona Leste, gente, no quesito de quantidade de gente. Aqui, por mais que é cheio, a Zona Leste é um bagulho assustador, assim, ó. Quando eu ia pra casa do David, mano, era, tipo, muita gente, muita gente. Tipo, mano, sabe o que é você trabalhar todos os dias, você voltar em pé? Não, nunca sentei no trem pra Guaianazes, nunca. Véi, parece que a população inteira de São Paulo mora pra aqueles lados, cara. Não é normal aquilo. É bastante gente. Aqui é mais calmo, né? É mais tranquilo, é meio que interior, digamos, já aqui. Então é mais de boa, a galera é mais tranquila, não é aquela correria toda. Mas ó, eu amo as minhas origens, velho. Zona Leste. Tá aqui. Tá bom, mas também, ó. Tá, aí eu quis, tipo, segurar mais um tempo. Fala pra frente. Eu quis segurar mais um tempo, porque eu não queria ainda sair de casa, porque eu via que a gente não tinha preparação nenhuma. Tipo, nenhuma. Se a gente fosse morar, sair de casa, se eu fosse sair de casa, eu falava pro David, não quero sair pra, tipo, passar necessidade, nem nada disso. Tipo, a gente não tinha nenhuma reserva de dinheiro e não tinha zero preparação, gente. Aí o que eu falei pra ele, pra ir acalmando o coração dele? Falei, vamos começar a montar um enxoval, velho. Nossa, isso foi muito bom, porque eu já comecei a ter a ideia, tipo, tá, a gente não se mudou ainda, mas a gente tá caminhando pra que as coisas aconteçam, entendeu? Porque, mano, eu já tava na idade também, já queria sair de casa, sabe? Aí a gente montou o enxoval, tipo, escreveu tudo bonitinho, o que a gente queria comprar, o que a gente precisaria e tudo mais. E a gente comprava realmente coisas, tipo, de qualidade, entendeu? Não era tudo do mais barato, não. Pelo contrário, né? A gente comprava, era prato de porcelana. A gente realmente investia porque eu ganhava bem, o David também. E como a gente morava com os nossos pais, tipo, gente, zero responsabilidade financeira ainda, né? Então a gente, mano, sobrava dinheiro, sobrava. E, tipo, gastava com fast food, e, tipo, nossa, a gente começou a... Fast food, a gente começou a gastar menos com fast food e comprar coisa de enxoval. Sim. E aí a gente sempre comprava coisa boa, coisa acho cara. Que isso salvou muito, né? Porque a gente conseguia juntar dinheiro e comprar, tipo, coisas que a gente queria muito, sabe? Eu lembro que tinha um jogo de talher que vendia na Samscub, né? Que a gente queria muito. E era um jogo importado, né? Era, tipo, não era tão caro assim. Mas a gente... Gente, era caro sim. 150 reais, 5 colheres. Mano, mas... Assim, é uma vibe, sejamos reais, né? Não é nada, tipo, nossa, elite, mas... Pra tinha 150 reais pra algumas famílias, né? Faz uma grande diferença. Só que como a gente tava se planejando e tudo mais, a gente queria comprar tudo do melhor. Quando a gente bateu o olho naquele jogo, a gente ficou apaixonado. Deixe ela que ela tá feliz, que ela tá comprando as coisinhas dela, menina. Então compramos taça de cristal, compramos bastante coisa. Prato de porcelana e jogo de talher da Tramontina, de uma marca boa, tudo bom, assim, sabe? E também teve outras questões também, eu comecei a estudar, eu tive que vir aqui pra Santo André, porque era onde o curso que eu fazia. O David começou a fazer enfermagem. E aí, tipo, ficava longe e tarde pra eu sair, porque o curso acabava aqui 10 horas, então, tipo, ir pra Zona Leste, mano. Todos os dias, assim, tipo... Ele só começou a estudar aqui pra me forçar a sair da minha casa. O mundo já dizem muito, né? O mundo é dos espertos. A gente achou uma casa num bairro. Eu falei pra ele, não vamos, tipo,
já começar numa casa gigantesca e cara, porque por mais que a gente tinha um enxoval ali, a gente não tinha nada. Televisão, cama, guarda-roupa, essas coisas, armário de cozinha, e máquina de lavar. Eu vou colocar uma foto, que a gente vai começar a falar sobre a casa e tudo mais, mas daqui a pouco eu vou colocar uma foto de como foi a primeira noite lá, que eu tenho uma foto registrada do quarto, que tinha, era um colchão, né? Colchão, micro-ondas. O David saiu nessa época lá da CIA e, tipo, ele pegou uma rescisão boa. Foi verdade. Aí a gente conseguiu comprar, tipo, a gente ganhou uma geladeira de uns amigos nossos. Aí a gente conseguiu comprar a cama. A minha irmã deu um fogão. E um tio meu me deu um sofá. E, tipo assim, a gente ganhou bastante. E não era coisa ruim. Não. Inclusive, tipo, tem grato, coisa que a gente tem até hoje, a geladeira, por exemplo. Nos ajudou muito, quebrou um puta galho. Que, tipo assim, mano, pensa, você tá sem planejamento. A gente não tinha essa cabeça que a gente tem hoje, tipo, em questão a Se não fosse essas pessoas que ajudaram, né? A gente, minha mãe deu a máquina de lavar roupa, Sim, mano, a minha irmã deu o fogão, os amigos nossos iam trocar de geladeira, eles deram a antiga pra gente. Sim, os vivos. E... Abafa. E sofá, ganhamos sofá. A TV, o David tinha uma no quarto dele, lá em Guaianazes, eu tinha uma aqui, a gente conseguiu levar as duas. Aí ficou uma no quarto, uma na sala, mas era TV de 32 polegadas. Sim, velho. Bem pequena. Tinha vezes, mano, que as minhas amigas iam lá pra aquela casa e a gente morava numa casa onde tinha vários cômodos grandes, né? E a TV, tipo assim, era muito pequena, assim, 32 polegadas, ficava, tipo, isso aqui numa sala enorme. Aí, mano, parecia que a gente colocava um celular, assim, ó, pra ficar assistindo. Music videos in a fucking crib, man. De tão pequena que era, e eu acho que isso foi um puto incômodo pra gente. E... Gente, eu uso óculos hoje por causa de tanto que eu forcei a vista. Vocês teriam uma noção de como que era. Enfim, foi tudo muito simples no início, apesar de que a gente tinha muita coisa boa de enxoval. Sim. Muita coisa boa, não precisamos, tipo assim, a gente não tinha as coisas grandes, né, que era tipo sofá, geladeira, mas todo o resto a gente tinha. Prato, copo, pote, tudo, talher, a gente tinha. Aos poucos a gente foi comprando as coisas. A gente foi comprando os móveis grandes, né, tipo, também, né? Que guarda-roupa, a cama, os eletrodomésticos, air fryer, micro-ondas. Foi um tempo pra gente conseguir se estabilizar, assim, né, digamos, comprando essas coisas, porque a gente, nossa, aquele ano foi super investido na casa. E graças assim, né? a que a gente também pagava um aluguel barato, porque se a gente pagasse, tipo, o aluguel que a gente tem condições de pagar hoje, naquela época, a gente não conseguia comprar tantos móveis, tantas isso é verdade. Coisas. Mas foi super necessário, assim, também, sabe? Tipo, as pessoas nos ajudaram bastante, foi bem importante pra gente, assim. A gente conseguiu ver também muita gente que tava do nosso lado, gente que realmente queria ajudar a gente, tipo, eu tenho tios meus, mano, que, tipo assim, a gente deve tudo que a gente tem, praticamente, a eles, porque era papo de emprestar, assim, o dinheiro do calção, que é muito alto, quem mora de aluguel sabe que calção é um... Então, tipo assim, são pessoas que a gente, tipo assim, precisou e que realmente estendeu a mão pra gente, né? Sim, mano, os meus givos são os tios dele, mas, nossa, tipo assim, não tem palavras, cara. Eu acho que eles fizeram mais por mim do que minha própria família. Tipo, a minha família, a família do Lucas e a minha é muito diferente. Eles são muito unidos, eles são... Não que meus parentes não sejam pessoas boas, tá? Mas, assim, eles ajudam, tipo, a todo mundo, sabe? Sem hora pra ajudar. Você não exclui ninguém, né, Jojo? Não. Daqui eu tô ajudando, dou um biscoito, dou uma coisa. A família não é muito disso, tipo, contato, essas coisas. Não tem tanto afeto quanto a dele, sabe? Coisas que eu fiquei bastante surpreso quando eu vim fazer parte da família dele, né? Mano, eu amo a família dele, velho. Posso comentar muito sobre a sua família, mas a minha família realmente é muito unida, sempre ajudou. Sim, isso não era só comigo, tipo, qualquer pessoa que precisa, assim, sabe? Tipo, minha família é muito assim. Se estiver precisando, a gente estende a mão e é isso. Se a gente não tivesse a ajuda deles, talvez a gente não teria, tipo, tudo que a gente tem agora, porque a gente estaria ainda comprando as coisas, né? Que demora um tempo pra você pagar e tudo mais.
Mas foi muito necessário pra gente aprender muita coisa junto. A gente Esse passou primeiro ano, muito sufoco naquela casa. Foi de questões financeiras e... Foi, velho. E também a questão de se adaptar, sabe, um com o outro. Porque, gente, são culturas diferentes. Tipo, eu tenho um tipo de padrão de limpeza, o David tem outro. Eu tenho um tipo de padrão de sei lá, de tomar banho, o David tem outro. De organização, o David tem outro. Todo casal é assim. Então, quando vocês vão morar junto, Você viu que só em 10 segundos ele já me chamou de desorganizado. Já me chamou de bagunceiro. Eu falei que eu tenho um padrão... Eu sou podre de espírito? Você tá assumindo. Não tô assumindo. Porque poderia ser eu o bagunceiro. Eu só falei que era diferente. Não. Meu amor, isso aqui é de virgem, tá? Pensa só. Pensa 5 minutinhos como é que é conviver com uma pessoa de virgem todo santo dia. Domingo, depois que tu cozinhar, aí tu limpa os vidros do fogão, tá? Por que a Luciana não limpa? A Luciana não fez nada o dia inteiro. Não vou limpar, desculpa. Tá? Gente, mas eu não vou nem... abafa. Porque se eu começar a falar bom abafar as coisinhas mesmo, que esse bom querido abafar fazia... É bom abafar mesmo. Eu não vou falar nada pra você. Aí a gente, tipo... Na época a gente tinha outra pessoa que morava lá, no mesmo quintal, assim, digamos. Nossa, gente, isso aí... Ponto super não sensível vamos pra falar mim. muito, não vamos falar vamos muito, evitar mas... processos, vamos evitar processos. Mas a gente começou a se estranhar e era, tipo, muito barulho, Barraco. Aí eu, porra, na cara dela, e aí, ai, barraco, aí quebra, todo mundo... Não era tão assim, no começo a gente se dava muito bem, só que aconteceu. Eles começaram a dar muita festa, num nível que já, tipo assim, quando é de vez em quando, a gente não é chato, a gente também dá festa. Dava, né? Hoje em dia a gente tá bem mais tranquilo. Mas tipo, todo final de semana, gente, toda sexta, sábado, tipo, festa de arromba até de madrugada. O David começou a trabalhar com enfermagem e ele acordava, tipo, muito cedo, às vezes no final de semana, porque quem trabalha com enfermagem trabalha com escala, né? Mano, eu lembro que uma vez eu ia acordar às 4 horas da manhã, eu tinha trabalhado um dia anterior, eu fiz um plantão de 12 horas. Quem é da área da saúde sabe o quanto isso é muito cansativo, que a gente não sente, a gente fica em pé. Então, eu tava muito cansado naquele dia e quando eu cheguei em casa, eu já me deparei com uma preparação para uma festa. Então, assim, eu já era um pouco aquele vizinho cri-cri, mas eu nunca falei nada. Então, tipo assim, faço o meu barulho, mas também não fale do meu, entendeu? Essa onda. Aí, nesse dia, eu cheguei e eu já tinha visto que eles estavam começando a, tipo, colocar as mesas e tava chegando uma galera e tudo mais. Falei, mano, eu espero que eles não acabem tarde, pois aquele dia foi babado. Não, e era, tipo assim, não era questão de só som, sabe? É grito, às né? vezes tipo... era, tipo, desrespeitoso, assim. Às gritavam vezes, e... 100%, não sei às se vezes modesto, não. Pulavam e gritavam. Nossa. E batiam. Era a família do barulho, velho. Era um bezerrê, entendeu? Tipo assim, uma gritaria sem necessidade. Tipo assim, uns carros marmanjos, mano. Não, 12, 13 anos. Corta. Aí a gente se incomodou muito e a gente começou a querer mudar, né? E a gente tem uns amigos que moram aqui em Mauá, que tipo, moravam tudo perto um dos outros. Vários condomínios com predinhos de 7 andares e tipo, um monte de prédio. E, tipo, um monte de amigo meu mora aqui. E a gente via muito esses amigos todo final de semana. E aí a gente começou, né, a sentir vontade de vir morar aqui. Esses prédios são todos iguais, dos meus amigos são tudo igual. A configuração dos prédios, né? Aí a gente começou a procurar aqui, o aluguel era um pouco mais alto do que a gente pagava, bem mais alto, praticamente o dobro. A gente achava alguns mais baratos, mas tipo, apartamentos muito ruins, tipo, apartamentos mal cuidados, antigos, né? Mofado e... mano, teve essa questão também da procura que a gente tava pelo AP, pela casa, enfim, que a gente teve uma brisa de querer morar numa casa primeiro, porque a gente queria comprar uma cachorra. Aí a gente tava nessa onda de achar casa, mas a gente nunca conseguia achar, tipo assim... A gente até cogitou ir pra outra casa, mas ao mesmo tempo procurava aqui. Acho que, tipo assim, era pra ser aqui, entendeu? Tipo, o universo, ele conspirou pra que fosse aqui mesmo, sabe? A gente... Foi complicado, foi. A gente chegou no nosso limite, assim, ó. De, tipo, tinha dia que a gente não queria voltar pra casa. Não queria porque a gente não aguentava mais. E, tipo, às vezes não era nem por conta só dos vizinhos, era também
porque a gente tinha desgastado de morar ali, sabe? E a gente queria... detalhe, tipo, super importante, a gente morava de frente com uma avenida, gente. Então, tipo assim, o barulho. Era um Não era só os vizinhos que incomodavam. Era fretado, era moto dando grau, era ônibus. A gente morava perto de uma avenida que se chama Avenida Portugal, aqui de Mauá. Então, tipo assim, lá é uma avenida onde tem muitos bares, baladas, quem é de Mauá sabe disso, e é muito barulho. Então, tipo assim, aquela avenida dava pra lá. Então, passava muito carro de som de madrugada. Tirando que a casa era, tipo, mal localizada, eu diria. Não tinha nada esquina, perto. assim, sabe? Não tinha nada perto. Se tivesse morrendo, não tinha mercado, não tinha farmácia, remédio. não tinha... E a gente, tipo, não tinha veículo e tudo mais, então tudo a gente tinha que andar horrores. Mano. E aí a gente conseguiu aqui, nossa, acho que foi uma das coisas mais felizes que aconteceram com a gente. Também acho, porque... mano, acho que aqui foi muito diferente. Uma vez me falaram assim que morar com conforto não tem preço. E aí eu passei a entender depois que eu vim pra cá. Porque a gente pensa no barulho, tipo assim, incessante todos os dias na sua cabeça de carro. Tipo assim, parece que é besteira. Mas, cara, eu tava ficando Minha mãe me falava muito que, tipo, o dinheiro do aluguel é um dinheiro que você já tá jogando fora, não é o dinheiro que você tá gastando com a sua casa, né? Só que, gente, morar com qualidade, morar com segurança, que tem condomínio 24 horas e temos vaga de garagem agora, condomínio então... 24 horas e portaria também, eu quis dizer. Portaria 24 horas, é isso que eu quis dizer. O condomínio, óbvio que vai ser 24 horas. Sim, velho, as minas do condô. Aí, tipo, gente... Eu pago o meu aluguel sem dó nenhuma, porque, tipo, vale cada centavo. A paz que a gente tem aqui, a gente precisou, acho que, enfrentar um inferno, praticamente, pra gente dar valor no que a gente tem hoje. Mas comparado ao que a gente pagava naquela casa... Era, tipo, metade do que a gente paga aqui. Só que aí também tem essas diferenças, entendeu? A gente tem paz, a gente consegue dormir sem barulho, a gente... Não tem ninguém que incomoda, tem regras, então, condomínio, ninguém fica fazendo barulho até de madrugada. Acho que a gente chegou aqui, tem muita gente idosa. Barulho, somos nós. Tem muita gente idosa aqui, então, tipo, quem faz mais barulho daqui eu acho que é a gente, de, tipo, televisão, mas a gente tenta ser o menos inconveniente possível, né? Eu acho que também a gente naquela casa tinha muito espaço, então a gente conseguia fazer muita festa. Na outra casa era mais espaçoso, né? Então, tinha a liberdade de fazer festa, porque era uma casa... mas aqui a gente nem dá festa. A gente chama amigos. Chamamos amigos, assim, mas é que a nossa tudo bem. Qualquer dia eu vou gravar um vídeo com eles pra postar. E, tipo assim, vocês vão ver como que é a intensidade do negócio. Parece um manicômio. Tá? Já vou deixar um spoiler aí. Um pouco do CAPS, assim. Bom, mas enfim, Peraí, vai. A Pantera, velho. No contexto geral, tipo, a gente teve que passar por um sufoco ali naquele primeiro ano, mas depois que a gente veio pra cá, as coisas têm melhorado muito. Acho que no relacionamento a gente evolui muito um com o outro, a gente aprende muito um com o outro. Então, tende a melhorar, né? Tipo, bom, pelo menos eu sinto isso, né? A gente vai criando confiança e aqueles ciúmes besta do momento da paixão ali, do relacionamento vai passando. E você vai aprendendo a amar, né, gente? É bem diferente você amar uma pessoa e você ser apaixonado. Sim. A gente aprendeu a conviver, né? Um com o erro do outro, com os erros um do outro. A gente aprendeu a conversar. Virgem, é diferente. Eu sou muito metódico, muito chato e quero tudo do meu jeito. Eu fui aprendendo a tipo, entender mais o lado dele, deixar ele fazer as coisas mais do jeito dele. Ainda estou aprendendo, eu diria, mas a gente tá se alinhando aí, eu acho que relacionamento é isso, né? Velho, eu acho que são coisas que aconteceram que foram muito importantes pra nossa evolução pessoal mesmo, assim, sabe? No contexto geral, assim. A gente resumiu muito, tipo, tudo que aconteceu, óbvio que teve muito mais coisa. Mas a gente tentou resumir pra não ficar chato o vídeo, né? Muito longo. Sim, também não ficar muito longo, porque já também tem 40 minutos. Então é isso, gente. Essa foi um pouquinho da nossa história. A gente pretende fazer vídeo mais contando alguma história, falando algum assunto mais de boa. Mas e também pretende também, né? Se vocês quiserem dar sugestão pra falar alguma coisa que vocês querem saber sobre a gente, ou alguma dica, algo do tipo. A gente também quer gravar vídeos
mais divertido, vídeo talvez de desafio, de casal. Enfim, eu adoro esse YouTube mais antigo de torta na cara. Eu também, acho que tá voltando essa era mais Tumblr 2016. Esses negócios eu adoraria fazer, então comenta aí se vocês querem esse tipo de vídeo, a gente vai adorar fazer. Se inscreve no canal, velho. Curte, que é muito importante. Assiste a porra do vídeo até o final pra dar um up, velho, porque no comecinho é um pouquinho difícil. Pra gente conseguir continuar a entregar aqui os conteúdos no canal. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como ele falou, se inscreve, curte, comenta aí o que vocês querem que a gente traga, que a gente traz também. E a gente tem alguns projetos pra gente fazer aí futuramente. Vamos ver se tudo dando certo, a gente entrega. Não é verdade? Então é isso, gente. Um big beijão. Te amo. Essa foi a nossa história. Tchau.